Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à resolução de questões do nosso conteúdo programático. Hoje especificamente sobre esse tópico aqui do conteúdo programático, que é bastante extenso também, mas que em especial percebo eu, esse subtópico aqui, ó, direitos e deveres do cidadão, ele aparece bastante. Aqui tem umas 10 questões, né, nesse vídeo de hoje. A maioria das questões são sobre esse tópico, direitos e deveres do cidadão, e algumas também sobre o papel do Estado e sobre a formação social do Estado brasileiro, em especial sobre a formação social do Estado brasileiro. Salvo engano, as duas últimas questões que a gente vai fazer aqui. Mas repito, esse subtópico aqui, ó, direitos e deveres do cidadão, ele é muito cobrado, de acordo com provas anteriores, fazendo uma radiografia das provas anteriores. E tem uma ligação mais específica ainda em relação à Constituição da República Federativa do Brasil, que nós já trabalhamos aqui, né, em aulas anteriores. Então esse tópico aqui, mais em especial, direitos e deveres do cidadão, né? Uma questão, a primeira, já aparece aqui, ó. Os principais direitos dos cidadãos estão presentes na Constituição Federal do Brasil de 1988, que eu já trouxe para vocês aqui alguns artigos, alguns incisos muito importantes desse texto da Carta Magna, né, da Constituição Cidadã, como também é chamada, denominada. Aliás, tem até uma questão que a gente já fez, perguntando sobre qual nome é atribuído à Constituição Federal, à Constituição Cidadã. E aqui pede para marcar a alternativa incorreta, para você achar a alternativa errada. Perceba, eu vou repetir uma coisa que eu falei em outras questões. Às vezes cai letra de lei, ou seja, no sentido de dizer que ipsis literis, ao pé da letra, né, vai possivelmente colocar aqui nas alternativas, né? Perceba que é uma questão que no enunciado se refere à Constituição Federal, mas você de relance já olha aqui nas alternativas e você não vê um artigo assim específico, alguma coisa mais técnicas, digamos. Embora quando você lê as alternativas, né, você lembra, se você leu aqueles artigos que eu trouxe aqui em aulas anteriores, de algumas palavras, de algumas expressões que estão presentes sim na Constituição, embora não exija a localização precisa, certo? Então a letra A, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude da lei. Essa alternativa aqui, ela é correta, a Constituição prevê isso, só que está pedindo a incorreta, certo? Vamos pegar de baixo aqui. O trabalho e a profissão, letra E. O trabalho e a profissão são livres. Sim, a Constituição também prevê isso. Salvo engano, eu trouxe em aulas anteriores sobre a Constituição os artigos que dizem respeito a essa questão aqui. O pensamento, as crenças e cultos religiosos são livres, sim. A capacidade de você se manifestar intelectualmente, de você se manifestar, por exemplo, numa praça pública, de se reunir em grupos. Isso não podia à época da ditadura militar, mas com a redemocratização e com a promulgação da Constituição, isso sim passou a ser possível, previsto em lei também. De forma bem simples, podemos definir cidadão, e olha só que interessante, né? Aqui traz uma definição de cidadão, embora a alternativa ressalte de forma bem simples. Podemos definir cidadão como o quê? Como um habitante de um estado livre. Lembra que a gente, como os conteúdos se conectam, né? A gente viu que é estado com direitos civis e políticos. Sim, a gente pode dizer que essa é uma definição bem razoável do que é um cidadão. A letra B diz: exercer a cidadania plena não garante direitos civis, políticos e sociais. Como assim não garante? É claro que garante. Se de fato alguém exerce a cidadania plena, se é que é possível, e a gente até poderia fazer essa crítica aqui, né? Que é a cidadania plena, certo? Você usufruir de todos os seus direitos e por aí se vai, né? Então essa daqui é a alternativa incorreta. Incorreta porque está pedindo a incorreta e aqui diz que exercer a cidadania plena não garante direitos civis, políticos e sociais. É claro que garante, né? Então vejam que é uma questão bem interessante.
Essa de 2024, lá de Vaza Alegre, para vocês perceberem como, né, a Constituição, e no artigo 6, olha aqui, ó, e eu trouxe para vocês, eu nem tinha me atido a essa questão, eu trouxe naquela aula, né, uma aula anterior em que eu elaborei, o artigo 6 da Constituição. Depois eu vou retomar esse artigo aqui, mas aqui eles copiaram e colaram, ó, que diz, ó, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, né, e a assistência aos desamparados. Esses são os direitos sociais. Né? Tem também os direitos políticos, que está em outra parte da Constituição, que eu também já abordei aqui em vídeos anteriores. Considerando os aspectos da Constituição Federal sobre os direitos e deveres do cidadão, então é uma questão completamente dentro, como a anterior também, dentro do tópico, né? Letra A, e aqui pede para marcar a alternativa correta. Letra A, a cidadania foi historicamente ofertada de maneira plena, historicamente ofertada, quando a gente diz historicamente, se referindo a períodos anteriores aqui no Brasil, de maneira plena. Ora, hoje em dia, a gente pode dizer que não, né? Imagina historicamente de grupos sociais excluídos, ó, grupos sociais, uma população negra, os povos originários, as mulheres e as minorias, né? Letra B. A cidadania foi historicamente negada para diversos setores sociais, como a população negra, os povos originários, as mulheres e as minorias sociais. Então vejam que interessante, né? Estou percebendo isso aqui agora. Essas duas questões aqui, a letra A e a letra B, são diametralmente opostas, né? O que uma está afirmando, a outra está negando. Aqui diz que foi historicamente ofertada, né? O que é um equívoco diante desse contexto, e aqui diz que foi historicamente negada, o que parece bem razoável, no mínimo. Vamos para a letra C. A cidadania se constitui em importante elemento de controle político. Controle político? Como assim? A cidadania pressupõe autonomia, né? Liberdade, você optar, né? E não um elemento de controle e dominação partidária. Então, completamente equivocada aqui a letra C. Letra D. Desde o período da chamada Idade Antiga, a cidadania tem como princípio a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Não, aqui são ideais bem da Revolução Francesa, quando essas expressões ficaram conhecidas e até hoje são difundidas, né? Letra E. A cidadania deve ter como princípios o atendimento de uma parcela mínima da sociedade, controladora dos postos diretivos e de destaque econômico. Não. Essa expressão aqui, controladora dos postos diretivos e de destaque econômico, né? E também ao atendimento de uma parcela mínima. Não. A cidadania, ela deve ser para todo cidadão é igual, não é? Não tem esse preceito apregoado na Constituição, independentemente de quem você seja, da sua religião, da sua origem social, certo? Então a letra B, de fato, é aquela letra que, assim, analisando as outras alternativas, é aquela que se sustenta, né, de que a cidadania, historicamente, ela foi negada para diversos setores sociais, como a população negra, e aqui você tem ranços do período escravocrata, dos povos originários que foram trucidados desde o processo de colonização, as mulheres que, por exemplo, nem sempre votaram, só para citar um exemplo, e as minorias sociais, que sempre sofreram preconceito e até hoje sofrem, certo? Essa questão aqui foi, inclusive, de brejo de 2019, promulgada no dia 5 de outubro, olha só, o enunciado como a gente aprende, né? Como eu falei para vocês, 5 de outubro de 1988, a Constituição Federal, conhecida também como Constituição Cidadã. Tem uma questão, lembra que a gente resolveu essa questão de algum concurso aí, perguntando qual era o nome que se dava à Constituição, né? Chamam de Constituição Cidadã. Completa hoje 30 anos de existência. Isso foi em 2018, né? Ela é de 1988, então 30 anos.
Com 114 artigos, a CF recebeu 99 emendas até dezembro de 2017. Claro que de lá para cá aconteceu transformações, né? Outras 6 foram resultado da revisão constitucional em 1993. Entre as suas conquistas estão a ampliação das liberdades civis e garantias individuais, a retomada das eleições diretas, o fim da censura à imprensa, imposto pelo regime militar, o direito dos analfabetos ao voto, mais direitos trabalhistas e a reforma do sistema tributário, né? Então veja aí esse arcabouço aí que a Constituição traz para amparar o cidadão. Sobre a Constituição proclamada em 1988, marque a opção correta, né? Então perceba, um enunciado assim bem técnico, digamos, que traz algumas informações sobre a Constituição que eu aconselho você a anotar, caso não saiba disso, né? E aí peço para você julgar aqui as alternativas. Letra A. Foi estabelecida, quem? A Constituição, claro. Foi estabelecida após uma intensa movimentação regional que chegou a organizar lutas separatistas no Nordeste. Lutas separatistas no Nordeste? Não. A Constituição prega, na verdade, né, a conciliação, a união. Com a Confederação do Equador, isso aqui está se misturando com eventos históricos precedentes, né? Proponente de um movimento constitucionalista pernambucano, que é uma misturada danada, né, com vários acontecimentos históricos. Foi estruturada desde as Forças Armadas, que utilizaram largamente a ideia da eliminação das movimentações tidas como de esquerda para implementar um governo de salvação nacional contra o comunismo. É um delírio aqui completo, né? Ora, se a Constituição está se referindo a um período pós-regime militar no Brasil, pós-ditadura, né? Não utilizaram larga ideia de eliminação das movimentações, né? Pelo contrário, né? Ao direito à manifestação, né? À livre expressão, à liberdade de expressão. Letra C. Foi elaborada desde contextos de reivindicações e significativos avanços para a democracia. Ok? Tendo entre as suas pautas elementos como eleições diretas para a presidência da República, a ampla redemocratização do Brasil e a eliminação do regime militar implementado desde 1964. Essa daqui parece tanto quanto, né, razoável. Vamos para a letra D. Teve como inspiração os constitucionalismos argentino e estadunidense e estabeleceu a existência de 3 poderes independentes e autônomos: executivo, legislativo. Lembra que a gente já viu isso, né, naquele outro tópico lá sobre a Constituição dos 3 poderes da República Federativa do Brasil e constitucional. Não, executivo, legislativo e judiciário. E também essa inspiração constitucionalista argentina e estadunidense, né? Embora eu não saiba tecnicamente dessas questões aqui, mas essa letra D aqui também estaria facilmente eliminável. Letra E, mesmo com as importantes relação, tem um equívoco aqui, né, de construção, mesmo com a importante relação para a implantação da cidadania no Brasil, o que levou a Constituição a ser chamada de Constituição Cidadã, estabeleceu como uma de suas principais marcas o voto censitário e o direito consuetudinário. Também não, e também não. Então aqui a gente de fato tem a letra C, que é um belo resumo, né, das circunstâncias pelas quais a Constituição foi promulgada, foi aprovada, né, e um contexto histórico aí. Eu percebi, pessoal, nessas questões em especial sobre esse ponto, que o conhecimento de história ele é muito importante. Então, se você aí gosta de história do Brasil, né, tem assim noções, não faltou aquelas aulas fundamentais, eu acho que você tem muita chance de acertar uma questão que possa aparecer sobre esse tema aqui. Mais uma questão também do Brecht 2019, perceba, né? Sobre os direitos e deveres do cidadão. Marque a opção correta. Letra A. Representam a dominação política dos grupos dominados na sociedade?
representam a dominação política. Não representa a dominação política. Não se trata disso. Letra B, tem como princípios básicos a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Letra C, tem como princípios o atendimento de uma parcela menor da sociedade que controla postos diretivos. Essa questão está repetida, pessoal. Deixa eu só voltar aqui. Bem simples. Eu vi isso em algum lugar. Desculpa aí, ninguém é obrigado. Uma parcela. Olha aqui, ó. Olha só que interessante, né? Eu voltei para a questão aqui de agora, de 2024, né? Uma parcela mínima da sociedade controladora dos postos diretivos e de destaque econômico. Olha só que interessante, pessoal. Como eu não, assim, eu só pego a questão e resolvo com vocês aqui. Vejam que essa letra E do concurso que caiu agora, tá vendo? Do concurso que caiu agora, lá em Vaza Alegre, é uma repetição da que caiu no Brejo em 2019. Aqui, ó, né, ó, que controla os postos diretivos e de destaque econômico. Então tá repetindo, ó, que controla dos postos diretivos e de destaque econômico. Então veja como as questões se repetem. Eu já falei isso para vocês várias vezes, eu nem tinha percebido isso, eu estou vendo só agora. Eu acho que tem outras repetições também, né? Deve atender somente os interesses da elite social? Claro que não, né? Claro que não. Letra E, representa uma luta de uma classe social sobre as demais classes sociais? Não tem essa sobreposição, essa imposição. Aqui sobra mesmo, né, a letra B. Então vejam como essa questão de 2019 do Brejo, ela foi de certa forma requentada e caiu agora lá em Vaza Alegre. Por isso que é importante a gente resolver questão, não é? Ó, constitui importante elemento de controle político e dominação partidária, né? Então, mais uma vez aqui também, ó, somente os interesses da elite social, ó, representa a dominação política dos grupos dominados na sociedade. Então, eles requentam, eu já falei isso para você já, né? E é muito bom resolver questão por conta disso, porque a gente vai aprendendo com elas e tem uma linguagem, digamos, em comum, né? 2014 aqui, essa questão para a gente de endemias, né? Certamente é nível médio, eu acho. Não sei em que conjuntura era aquela lá em Farias Brito. A cidadania é exercida pelos cidadãos. Parece uma coisa muito óbvia. E aqui tem a definição de cidadão, que é o indivíduo que tem consciência de seus direitos e deveres. Percebam, pessoal, mais uma vez, anota isso que é importante. Aqui tem uma definição do que é cidadão. Pode vir diferente? Pode. Mas você tendo noção disso, fica mais fácil de você compreender outras questões. De acordo com essas afirmações e ao tema nele abordado, julgo os itens a seguir. Primeira, ser cidadão significa sujeito com direitos e deveres na participação da vida em sociedade. Está bem de acordo com isso aqui, né? Então a primeira a gente julga como correta. Se a primeira é correta, somente o item 1 é correto, os itens 1 e 4, o 1 está aparecendo aqui em todas. Então, né, não sei nem por que ele está aqui, mas vamos lá, que você vai julgar com outros, né? 2. Ser cidadão é participar da vida política do seu povo? Ser cidadão é participar da vida política do seu povo? Também, né? É bem razoável. A terceira, cidadania é a qualidade de cidadão? Sim, cidadania, aliás, é uma definição muito boa, é a qualidade de cidadão, né? Você exercer os seus direitos políticos, sociais, ter também as suas obrigações, participar da vida política, sabendo que aquilo que você faz ou deixa de fazer não afeta apenas você, mas a coletividade, a sociedade, né, da qual você faz parte. 4. O exercício da cidadania é ser chefe de família, religioso e trabalhador, mas não se envolver em atos contra a violência ou discriminação, pois para solucionar esses problemas cabe somente, olha só a palavra somente aqui, ó, somente,
apenas, nunca, jamais. São palavras muito pesadas, não significa dizer que se elas aparecerem está errado, mas esse alternativa está errada não apenas por conta disso. Porque quando diz aqui, ó, que você não deve se envolver em atos, perceba, aqui está dizendo, ó, contra a violência, não é em atos de violência, como se você estivesse participando de atos de violência, mas atos contra a violência. Tipo assim, vamos participar de uma manifestação para cobrar às autoridades medidas contra o feminicídio, certo? Então, isso é você participar de atos contra, né, a violência praticada em relação à mulher, ser contrário a isso. Então, essa quarta ela está errada. Então, a quarta está errada. Se a quarta está errada, não é a B, não é a D. A 1 está dizendo que só a 1 é correta, mas a 1, a 2 e a 3 estão corretas. 1, 2 e 3 estão corretos, certo? Mais uma vez também aqui, 2014, para assinalar a alternativa correta a respeito dos direitos e deveres do cidadão. O enunciado sobre esse tópico, geralmente ele é muito claro, né? Aparece direitos e deveres do cidadão, né? Então você já se liga caso isso apareça na prova, alguma coisa assim, né? Aí aqui tem direitos e deveres do cidadão. Alternativa correta: saúde, educação, moradia, segurança, lazer, alimentação, transporte, vestuário. Letra B. A Constituição reserva 5 capítulos aos direitos fundamentais do cidadão, com várias categorias sobre os direitos individuais e coletivos. Ok. Letra C. Proteger o patrimônio público e social do país não é dever do cidadão? É claro que é, né? Inclusive existe leis específicas para isso, proteger patrimônio público, né? Eu lembro que eu já ministrei uma disciplina de eletivo sobre isso. Homens e mulheres são diferentes em direitos e obrigações. Todo cidadão é igual perante, né, a lei, os seus direitos e deveres de maneira indistinta, né, a sexo, cor, raça, religião. Então está errado. Homens e mulheres eles não são diferentes em direitos e obrigações. Todo mundo, por exemplo, pode votar, se manifestar politicamente, intelectualmente, certo? Quando eu vi essa, eu já vou adiantar que eu acho que eu coloquei um slide depois aqui, ó, trabalho, moradia, né, educação, alimentação, naquela questão também tá, e não aparece vestuário aqui, eu não lembro dessa palavra. Quando eu vi a alternativa de saúde, educação, moradia, segurança, lazer, né, mas vestuário, e a letra B é a alternativa correta aqui, né? Embora tenha assim, mudanças em relação a emendas e tudo mais, mas essa é a alternativa correta. São direitos sociais todos aqueles que evoluem para além da política do governo, chegando à condição de política de Estado. Esse enunciado ele é muito interessante, né? Porque aqui ele faz uma distinção daquilo que é uma política governamental, de um governo específico, para ser mais preciso, de um presidente, né, da República, que tem um mandato de 4 anos, para aquilo que chega à política de Estado, certo? Aquilo que se concretiza, que se solidifica, que se calcifica para além de um período governamental de um determinado presidente. São exemplos desses direitos, independentemente de quem seja o presidente, considerando a carta, essa expressão também pode aparecer, ó, se ela aparecer assim, a carta é uma referência à Constituição de 1988, exceto, né, são direitos, exemplos desses direitos, exceto essa alternativa, ela pode gerar uma pegadinha, né? E eu coloquei aqui esse slide, né? Ó, educação, saúde, alimentação, trabalho. Foi um slide que eu trouxe sobre os direitos sociais numa aula anterior. Transporte, lazer, segurança. E você não vai ver aqui a proteção à dignidade da pessoa humana. Isso aqui está em outra parte da Constituição, salvo engano, né? Mas em relação aos direitos e, de maneira mais específica, aos direitos sociais, né? Ó, aos direitos sociais, porque lá também tem os direitos políticos.
Vejam essa aula lá que eu elaborei, não sei exatamente qual o número dessa aula, já são tantas aí, mas transporte, ok, moradia, a maternidade e a previdência, faltou até outros ainda, né? Ó, a segurança, a infância, a assistência aos desamparados, né? Isso aqui é interessante demais, né? Assistência aos desamparados, é um direito social também. As pessoas em vulnerabilidade, em situação assim de rua, né? E por aí se vai. O conjunto de direitos e deveres, exercidos por um indivíduo que vive em sociedade no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços, na sua posição, em poder nele intervir e transformá-lo, é o que chamamos de cidadania. Olha só que definição interessante, né, pessoal? A gente pode considerar isso aqui como uma definição de cidadania. Se você puder anotar isso aí, o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive numa sociedade, né, na intervenção e no usufruto de seus espaços, na sua posição em poder, nele intervir, poder agir, poder se manifestar e, consequentemente, transformar esse espaço. Então, essa capacidade que a gente tem, né, é o que podemos chamar de cidadania. São valores da cidadania, exceto aquele que não é equidade, que tem a ver não apenas com igualdade, mas que tem uma relação com isso, bem comum, bem coletivo, a justiça, a igualdade, e aqui aparece heteronomia, que é uma palavra que pode parecer estranha, mas ela é diferente aqui, né, de autonomia, né, de autonomia, que é justamente aquela capacidade que a gente tem. Eu trouxe uma questão, né, em que eu falei sobre isso, que a autonomia é a capacidade que a gente tem de agir por conta própria sem uma pressão externa, sem uma pressão de outrem, tá certo? Ou de um grupo social, né? Eu até pesquisei aqui eu não sabia que isso era um conceito filosófico, é um conceito kantiano. Claro que eu já vi essa palavra, sabia do sinônimo e do antônimo dela, né? Então vai ser aqui a letra D, heteronomia, que vai ser o contrário de autonomia, né? Sobre a formação política, aqui nós entramos, eu acho, nas duas últimas questões. Sobre a formação política e econômica, né, aqui é aquele outro tópico lá, né, desse grande tópico. Eu vou voltar aqui, desculpa, eu, às vezes fico voltando, parece chato, mas é porque, ó, a formação social, essa daqui, ó, do Estado brasileiro. Eu repito para vocês, pessoal, esse tópico aqui, no geral, ele exige da gente um conhecimento de história, né? São basicamente assim questões de história, né, mescladas com direito e a Constituição. Essa questão aqui, por exemplo, ela é uma questão fundamentalmente de história, certo? Ó, sobre a formação política e econômica do Estado brasileiro, é correto afirmar que os principais fatos que influenciaram esse processo foram. Eu vi um comentário sobre essa questão e eu até concordei. Falei, a questão mal elaborada, teria outras coisas para colocarem aqui na alternativa que melhor representariam a formação política e econômica do Estado brasileiro, certo? É verdade. Eu ministrei uma disciplina na URCA chamada Dinâmica Socioespacial do Brasil. Imagina, uma loucura, né? Uma coisa de uma complexidade, assim, de uma abrangência, né? Que tem uma relação muito forte com isso daqui, em que você vai analisar processos, dinâmicas que aconteceram e que tem uma relação direta com a formação socioespacial do Brasil, né, com suas contradições, com seus limites, com seus avanços, certo? E aí, aqui, eles elencam uma série de acontecimentos que estariam ligados a essa política, sobre essa formação política e econômica do Estado brasileiro. Percebam que quando você analisa aqui, ó, tanto a letra B como a letra C, a letra D e a letra E iniciam com a abolição da escravatura, que indiscutivelmente foi um marco, foi uma coisa, foi um acontecimento histórico fundamental, né? E que não deve de fato ser esquecido, embora tenha as suas trocentas controvérsias, né? De que a abolição ela não foi natural como alguns colocam, né? Então só a letra A que não tem abolição da escravatura. Você já poderia ficar de olho em relação a isso aí, né?
E aqui a letra A, insatisfação da elite econômica com o poder central, né? Mas que poder seria esse naquela conjuntura? Característica do império, abolição da escravatura, né? Luta por novos ideais de uma sociedade mais justa e igualitária. Letra B, abolição da escravatura, revolta da população contra o poder central do império, influência do ideário revolucionário da Revolução Francesa e pressão da burguesia nascente. Letra C, abolição da escravatura, insatisfação da elite econômica com o poder central do império, pressão externa promovida pela Revolução Industrial, Brasil um país de economia tardia, e aliás, de todos os processos assim tardio, um país está na periferia do capitalismo. Lembra daquela aula que a gente fez sobre urbanização? Que o processo de urbanização brasileiro foi um processo tardio, desigual, de que a indústria brasileira também foi tardia, foi desigual, certo? Consolidação do capitalismo na Europa e influência do ideário revolucionário promovido pela Revolução Francesa. Essa alternativa aqui, ela, dentre as outras, embora, repito eu, exista outros processos que eu, se fosse, por exemplo, mexer aqui, colocaria, certo? Mas são aqueles que estão mais condizentes quando você analisa outras alternativas com o enunciado, né? Vamos para a letra D aqui. Abolição da escravatura, insatisfação da elite econômica com o poder central do império, repete, né? A urgência da formação de um Estado-nação, a emergência de uma burguesia nacional, né? Que é uma expressão também que não tem uma relação tão concreta, e o processo de urbanização. Letra E. Abolição da escravatura, movimentos revolucionários por igualdade, pressão eterna, né, que inviabiliza essa expressão pressão eterna, descabida, né, assim. Então, quando você analisa que para o bem e para o mal, é a letra C, aquela que tem, repito, alguns acontecimentos que estariam decididamente mais ligados a esse processo de formação econômica do Estado brasileiro, embora poderia aparecer outros, né? Mas assim, confesso, é uma questão tanto quanto ou mal elaborada, né, que poderia aí ter algumas mexidas. Eu entendo quem é que faz crítica assim às vezes, e a URCA costuma fazer isso também. Isso aqui, quando eu vi essa questão aqui, tem uma relação muito grande com a minha tese de doutorado. Os campos de concentração, né, em Quixeramobim, a seca de 32, que foi uma das maiores secas, e o curral da fome. Os historiadores José Ailton Brasil de Lima e Francisco Chagas da Silva Neto utilizam a epígrafe de um poema escrito por Patativa do Assaré e escrevem. Aqui tem um texto, né? Eu não vou ler esse texto aqui inteiro, porque eu sei que o vídeo já está possivelmente um pouco longo e vocês estão enjoados da minha fala aqui. E aqui tem um texto do Patativa, um poema do Patativa, quando ele viu o angu todo dia de manhã, ou mesmo o roxo beiju de goma de mucunã, sem a comida querer, olhava pro de comer, e o meu coração doía quando Nanã me dizia, papai, ou comida ruim, né? Que é uma referência a essas pessoas que viviam em situação, né, flagelados, vítimas de um fenômeno que tem uma dimensão natural, mas que tem também processos sociais de como é que o Estado lidava com essas pessoas, como é que o Estado provia, ou melhor, explorava essas pessoas, em especial nos campos de concentração, chamados de currais da fome, que eram locais absolutamente improvisados, com condições assim paupérrimas, em que as pessoas elas eram jogadas ali naquele local, né, sem o menor rigor possível, e eram ali vítimas de doença, comiam ali uma alimentação diminuta, né, de péssima qualidade também. E aí a alternativa, o enunciado diz, tanto o poeta cearense Patativa do Assaré quanto os historiadores citados expressam passagens que denunciam a existência da fome em decorrência de fatores climáticos e políticos, né? A fome é tomada aqui enquanto fenômeno histórico, presente na realidade do interior,
profundo do Brasil. Marque a alternativa correta. O que é interessante que eu vejo em questões da URCA é que, tipo assim, o enunciado, às vezes, ele não tem uma relação, né, tão forte assim o, com as alternativas. Aqui, no finalzinho, quando você lê, é que você vê, ó, fazendo surgir a estrutura do coronelismo e sua força oligárquica transformada no voto de Cabresto. E aqui ele vai perguntar basicamente o que foi o coronelismo, né? Que quem souber disso, a partir de informações históricas, de leitura, resolveria sem precisar do auxílio do poema e do texto, que para mim são elementos apenas figurativos. Mas eu não vou entrar nessa discussão aqui. Letra A. Coronelismo é sobretudo uma aliança entre os trabalhadores e o poder público, fortalecido por influência social do setor da indústria, nesse contexto aqui, a indústria nessa situação não era nem existente propriamente, né? Não nessa conjuntura, em que as relações sociais de trabalho se davam de uma outra forma. Letra B. O coronelismo foi um fenômeno comum da política brasileira, ocorrido durante a Primeira República, caracterizado pela figura do coronel, que detinha o poder econômico e exercia o poder local por meio da violência e troca de favores. Letra C. O coronelismo foi um fenômeno comum da política brasileira ocorrido durante o Império, caracterizado pela figura do coronel, que detinha o poder econômico e exercia o poder local por meio da violência e troca de favores. Repetindo, né, o que está aqui na outra alternativa, mas então está errada, né? Não foi durante o Império. Letra D. O coronelismo é sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público, fortalecido por influência social dos capitalistas, notadamente estrangeiros. Disse da estrutura mercantil dos imperialistas estrangeiros sobre a autonomia interna do Brasil. Aqui tem uma misturada ideológica, né? Letra E. O coronelismo é sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público, quem exerce cargo público, quem tem influência, tipo prefeito, imagina aí. Fortalecido, já no contexto aqui da República, é bom dizer, fortalecido por influências sociais dos chefes locais, se você pega elites locais, coronéis, fazendeiros, notadamente dos senhores de terra, latifundiários. Diz-se da estrutura agrária, isso é interessante, né? Estrutura agrária que sustenta manifestações do poder privado sobre o poder na esfera pública, ainda presente nos rincões do Brasil. A letra E é um resumo bem razoável do que é esse fenômeno que ainda até hoje persiste com outras facetas, com outras caras. Então, pessoal, é isso aí. Eu acho que eu me estendi um pouco aqui, né? Mas eu trouxe bastante questões sobre esse tópico, dá para ajudar vocês aí, caso eventualmente isso apareça na prova. Valeu!